Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Oficina dos Sentimentos, um caminho para a espiritualidade. Começamos um novo módulo no qual trataremos do assunto autoconhecimento. Qual a importância do autoconhecimento para o ser humano? Qual a importância do autoconhecimento para iniciarmos o nosso processo de reforma íntima? Nesse vídeo, veremos um histórico a respeito do autoconhecimento, a fim de demonstrarmos que essa proposta não nasceu com a doutrina espírita nem com Jesus. Apenas a doutrina espírita deu uma outra roupagem a todo esse conhecimento milenar que nós já temos em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. E é justamente isso que eu vou procurar demonstrar nesse vídeo, a fim de que possamos aprofundar essa proposta do autoconhecimento como forma de conhecermos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Nós vamos começar lá na Índia Antiga, num livro fantástico de leitura maravilhosa chamado Bhagavad Gita. É um livro obrigatório para todos aqueles que procuram se aprofundar em quem são realmente, na essência imortal de espíritos que somos. É bom lembrar que Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos, sempre incentivou o estudo das outras filosofias e religiões, dizendo que nelas encontram-se verdades esparsas e muito profundas, desde que saibamos contextualizá-las e desde que saibamos estudá-las para nossas necessidades de hoje, da nossa sociedade contemporânea. Muito bem, no Bhagavad Gita, que é todo feito no diálogo entre Krishna representando o princípio divino e Arjuna representando o princípio humano, então desses diálogos nasce toda uma oportunidade de entendermos melhor o que é o ser humano, o que é o autoconhecimento, o que é todo esse processo de despertar da consciência. Acompanhamos então um minúsculo trecho desse diálogo no Bhagavad Gita que trata justamente dessa questão do autoconhecimento. Aquilo que é irreal, ilusório, não tem em si o ser real. Não existe na realidade, e sim só na ilusão. E aquilo que é o ser real nunca cessa de ser, nunca pode deixar de existir, apesar de todas as aparências contrárias. Os sábios, ó Arjuna, fizeram pesquisas relativas a isto e descobriram a verdadeira essência e o sentido interior das coisas. O Bhagavad Gita, nesse ponto, deixa muito transparente que a essência, a realidade, a verdade está dentro de nós. É a mesma proposta de Jesus, como veremos à frente. Então, estando a essência das coisas no interior, dentro de nós, nós temos que fazer algumas considerações a respeito da autoilusão e do autoengano que nós criamos em relação a essas coisas externas e também dos processos emocionais e sentimentais que acontecem dentro de nós. Através do orgulho e do egoísmo, nós vamos então trilhando um caminho de autoilusão. Nós vamos tentando fazer com que as coisas pareçam como nós gostaríamos que elas fossem, e não de acordo com aquilo que elas realmente são. Então nós criamos ídolos que só existem na nossa mente, nós criamos perfeição nas pessoas a fim de que possamos ser melhor aceitos por elas e assim sucessivamente. Então, vejamos que esse é um conhecimento bastante anterior a Jesus e que diz que nós devemos procurar a separar o que é ilusório e o que é real dentro de nós. E é justamente essa a proposta do autoconhecimento à luz da doutrina espírita. Mas vamos prosseguir
nessa busca histórica pelo autoconhecimento, e agora vamos nos reportar à antiga China, com um livro também maravilhoso chamado Tao Te Ching, que trabalha com os opostos entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, como termos complementares e não como termos antagônicos. Já dizia o Livro dos Espíritos que o mal é a ausência do bem. Assim como quando nós acendemos uma luz em determinado cômodo que estava no escuro, a luz se dissipa, ou melhor, as trevas, a escuridão se dissipa daquele cômodo, assim como quando nós começamos a entender o que é o amor e começamos a vivenciar esse amor nos pequenos atos e, consequentemente, nos grandes atos da vida, essa escuridão interna, essa ignorância, o orgulho e o egoísmo desaparecem de nós. Gradativamente, num processo lento, gradativo e também paulatino. Vamos ver, então, com o Tao Te Ching, como funciona essa dicotomia entre o bem e o mal e qual a importância do autoconhecimento nesse processo? Aquele que conhece a sua luz, mas guarda a sua obscuridade, é o modelo do império. Sendo o modelo do império, a virtude eterna não mais vacila e ele se torna ilimitado. Então, nós vemos com Tao Te Ching que aquele que conhece a sua verdadeira luz, sabe, autoaceita-se, ele começa a compreender a própria escuridão. Portanto, deixa de condenar essa escuridão nos outros, porque sabe que também tem em si mesmo e precisa dissolvê-la através desse processo de autoencontro. Então, nós vemos que muito antes de Jesus também existia essa dicotomia entre o que nós queremos ser e aquilo que nós somos atualmente, entre o que nós devemos ser e aquilo que nós ainda somos, entre o real de agora e o ideal para o amanhã. Fica aí, então, a grande lição no Tao Te Ching. Mas ainda temos mais. Um pouco mais à frente, na Índia, já que questionava todo aquele antigo sistema promovido pelo brahmanismo, todo aquele sistema injusto de castas, surge então no cenário um grande reformador desse hinduísmo antigo, chamado Siddhartha Gautama. Esse homem que, através do autoconhecimento, formulou a sua doutrina em 4 verdades básicas. A primeira é que a vida é dukkha. Dukkha é uma palavra em sânscrito que pode significar várias coisas, não somente o sofrimento, como muitos tradutores têm feito para o mundo ocidental. Mas dukkha, sobretudo, significa impermanência. É que tudo é impermanência, a primeira grande verdade. A vida é impermanência, a nossa mente é impermanência, tudo está em movimento, tudo está em progresso, em evolução. Essa é a primeira grande verdade. A segunda é que essa impermanência é causada, essa sensação de impermanência, de dukkha, é formado por tanha, ou seja, pelo desejo egoísta, pela tentativa de querermos reter as coisas só para nós mesmos ou transformar essas coisas ao bel prazer da nossa mente, transformá-las não naquilo que elas são, mas naquilo que nós gostaríamos que elas fossem. A terceira nobre verdade de Buda é que nós podemos, através de alguns fatores, de alguns exercícios e atitudes e mudança de conceitos, eliminar esse desejo egoísta e vencer essa sensação de impermanência em nós. Esses 8 fatores nos quais podem ser resumidos formam toda a doutrina budista proposta originalmente por Siddhartha Gautama, o Buda. Mas vamos ver
num dos livros considerados canônicos na doutrina budista, o chamado Dhammapada, vamos ver um pequeno trecho que nos induz a crermos que eles também se preocupavam muito com essa questão do autoconhecimento e como permanecer nessa trilha do autoconhecimento. Acompanhemos. Percebendo claramente o caminho, não o negligencieis. Continua nele vigilante, mesmo que de grande valor te pareçam outras vias. Ou seja, Buda afirmava que o autoconhecimento não acontece de uma hora para outra. Essa autoiluminação tão mítica, né, tão ao gosto das sociedades antigas, ela não acontece de uma hora para outra. Ela é um processo de transições. E essas transições vão acontecendo lenta e gradativamente dentro de nós. Essa mudança de paradigma, essa mudança de modelo, ela não acontece de uma hora para outra. É necessário todo um processo. E dentro desse processo há oscilações. Quando nós optamos pelo autoconhecimento, não quer dizer que nós vamos galgar de forma tranquila e rápida todos esses degraus que nós devemos galgar para chegarmos à autolibertação ou autoiluminação de uma vez só. Então, essa tentação a qual está referida nos Evangelhos, no Novo Testamento, é a mesma coisa a qual Buda se referia. É a tentação do próprio desejo egoísta, tentando nos fazer com que permaneçamos nesse processo da autoilusão da impermanência, e não nos vermos como espíritos imortais que somos, né? Então, o fato é que Buda também conhecia esse processo de autoconhecimento para vencermos essa sensação de impermanência que está dentro de nós. Mas não paramos por aí. Na antiga Grécia, nós vemos Platão também muito preocupado com essa questão do autoconhecimento. Ele que fora discípulo de Sócrates, né, o grande transformador da filosofia antiga, porque antes de Sócrates preocupava-se apenas com a essência das coisas na natureza. Após ele começou a se preocupar com a essência das coisas dentro do ser humano. Então, aproveitando todo esse ensinamento, Platão deixa claro a importância do processo de autoconhecimento e até muito concorde com a doutrina espírita nesse trecho do livro Fédon. Vamos acompanhar o pensamento de Platão em relação a esse autoconhecimento humano? Se com efeito é impossível, enquanto perdura a união com o corpo, obter qualquer conhecimento puro, então de duas uma, ou jamais nos será possível conseguir de nenhum modo a sabedoria, ou a conseguiremos apenas quando estivermos mortos, porque nesse momento a alma separada do corpo existirá em si mesma e por si mesma, mas nunca antes. Que coisa fantástica e histórica a nível de autoconhecimento. É a mesma coisa que a doutrina espírita mostra no Livro dos Espíritos e no decorrer de todas as obras de Allan Kardec e em outras obras mediúnicas também de cunho moral sólido. Platão queria dizer o seguinte: ele que dividia o mundo insensível nesse mundo das formas, das coisas, da matéria, e o mundo inteligível da onde surgem as ideias. Então, dentro dessa premissa básica, Platão dizia que quando nós morrêssemos, nós teríamos então conhecimento de maior parcela dessa verdade. Olha só a concordância histórica com a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos que diz que quando nós desencarnamos, nós vemos as coisas de uma forma mais clara, porque a percepção do espírito não está sujeita apenas aos órgãos, como nós conhecemos no corpo físico. De certa forma, ela é global. Isso, claro, dependendo da evolução que o espírito já possua. Mas essa é a tendência do espírito, a globalizar as suas percepções e sensações.
no mundo espiritual. Quanto mais diáfana, quanto mais sutil for a dimensão na qual ele viva, mais profundo e amplo vão ser esses sentidos, essas percepções do espírito. Então, temos que atentar que Platão falava isso alguns séculos antes de Cristo, coisa que só a doutrina espírita veio nos mostrar a partir de 1857, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, historicamente, nós estamos abalizados para dizer: o autoconhecimento é uma preocupação de todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. Vimos esse processo da busca do autoconhecimento na antiga Índia, na antiga China, na antiga Grécia, e agora chegamos ao nosso ponto culminante com Jesus. Jesus certa vez disse o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, que verdade é essa a não ser o amor? Porque Jesus condensou todos os 10 mandamentos contidos no Antigo Testamento em apenas 2 que são complementares: o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Então o mandamento de Jesus é de amor a Deus, é de alto amor e de amor ao próximo. Então a verdade que está dentro de nós é o amor. É o amor em expansão, em forma de caridade. É o amor em expansão para dentro de nós, que é o alto amor, é o combustível do processo de autoconhecimento. O alto amor é o combustível do processo de reforma íntima ou transformação moral, que são sinônimos, a meu ver. Visto isso, então, visto essa parte histórica, vamos fazer uma transposição para chegarmos à proposta da doutrina espírita. Para começarmos a estudar a proposta da doutrina espírita contida em O Livro dos Espíritos. Vamos acompanhar o pensamento do Espírito Hamed a respeito de todo esse esforço para nos interiorizarmos. Vamos ver qual a importância desse processo de autoconhecimento para o ser humano. Não se alcança a luz do Espírito nem por osmose ou símbolos, nem através de cerimônias ou determinações das autoridades religiosas, e sim entesourando os valores e as experiências provenientes da própria busca íntima. Isso está no livro Um Modo de Entender, pelo Espírito Hamed. Bom, muito bem. Então vemos que, independente das nossas crenças, e a doutrina espírita respeita a todas elas, toda a forma sincera de adoração, desde que não seja um princípio nocivo para a coletividade, ela é passível de respeito, e precisamos nos harmonizarmos com essas diferentes formas de adoração, de adorar a Deus. Mas temos que ter em mente, como espíritas, o seguinte: não são rituais, não são processos de iniciação que vão nos autolibertar dessa sensação de impermanência como seres encarnados. É simplesmente esse processo lento e gradativo do autoconhecimento que vai nos levar a esse autoencontro e as consequentes fases do processo de interiorização. Agora, então, comecemos com a nossa proposta principal, que é a doutrina espírita baseada na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec de uma forma brilhante aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem
de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E eles respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec foi taxativo, foi extremamente objetivo na pergunta dele, que aliás é tão fantástica quanto o desenvolver da resposta do Espírito Agostinho, ou Santo Agostinho, como queiram, dentro dessa questão 919. Qual o meio mais prático e eficaz? Ou seja, ele tem que ser prático, ele não pode ser subjetivo, ele tem que ser voltado para a prática do nosso dia a dia. E ele tem que ser mais do que eficiente, ele tem que ser eficaz. A diferença de uma coisa eficaz para uma coisa eficiente, que o eficiente ele consegue algo, ele consegue realizar algo, mas o eficaz realiza esse mesmo algo com muito menos dispêndio de força, com muito menos gasto de energia. Então o meio menos dispendioso mais eficaz é o autoconhecimento. É a única forma de conseguirmos entender quem realmente nós somos. O resto, tudo são acessórios, tudo são instrumentos que nos levam, ou pelo menos devem nos levar, a esse processo de autoconhecimento. E eles respondem: homem, ou seja, ser humano, conhece-te a ti mesmo. Busca dentro de você as tuas próprias respostas. As nossas respostas, elas não são baseadas em linhas gerais. Cada um precisa de uma resposta personalizada. Os princípios são gerais. Os princípios religiosos, os princípios filosóficos da doutrina espírita são gerais. Eles servem para todos, mas cada um busca a sua resposta num grau, numa intensidade diferente. Cada um está num grau, um tipo de mentalidade. Portanto, as nossas respostas são personalizadas. Elas só podem ser elaboradas por nós mesmos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo, no qual nós continuamos esse módulo, ainda com o assunto autoconhecimento, mas nós vamos falar sobre as fases do autoconhecimento, à luz dessa questão 919 de O Livro dos Espíritos, que nós vamos desenvolvê-la nessa próxima oportunidade, e também unindo-a à opinião de alguns autores encarnados e desencarnados a respeito desse processo. Vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal Oficina de Espiritualidade. Se você já é inscrito ou inscrita em nosso canal, toque o sino para receber informações de novos vídeos e nos ajude a divulgar a doutrina espírita e nos ajude a divulgar esse processo de autoconhecimento que é vital para todos os seres humanos que querem despertar a sua consciência. Muita paz e felicidade a todos.